Fala, estudante, tudo certo? Olha só, hoje a gente vai resolver uma questão do PAS 1 da UNB de 2019, uma questão que cobra o conhecimento sobre curvas de aquecimento, de misturas, substâncias. Então vamos aqui para a questão. Vamos ler esse texto e depois resolver, né? Começa assim, ó, uma amostra de água lamacenta do manguezal foi congelada a uma temperatura inicial TI. Em seguida, durante o aquecimento dessa amostra, a temperatura foi medida ao longo de 5 intervalos de tempo, entre T0 e T5, até uma temperatura final TF. A tabela a seguir contém as observações registradas. Então, durante o aquecimento, né, está falando aqui que resfriou, depois começou a aquecer essa amostra. Foi anotando aqui, ó, entre T0 a T1 existia apenas a fase sólida. Entre T1 e T2 coexiste sólido e líquido. Então aqui a gente pode concluir que nessa região está ocorrendo a transformação física da matéria chamada fusão. Então aqui está ocorrendo fusão, sólidos transformando em líquido. Entre T2 e T3 existe apenas líquido. T3 a T4 coexiste, né? Existe ao mesmo tempo líquido e vapor. Se existe líquido e vapor é porque está ocorrendo uma transformação física aqui, que se chama ebulição. Ebulição. Errei aqui, mas deu certo. Ebulição. E T4 a T5 existe apenas vapor. Bom, então esse esboço aqui, né? E, aliás, esse experimento aqui, ó, se trata do quê? Do aquecimento de água lamacenta. Vamos anotando essas informações aqui. Agora ele está pedindo o seguinte, ó, esboce no gráfico disponibilizado a seguir a curva que representa a variação de temperatura de TI até TF nos intervalos de tempo T0 e T5. Em cada intervalo de tempo represente o incremento de temperatura apenas por segmento de reta. Então, o que ele está querendo aqui nessa questão é que a gente faça o esboço da curva de aquecimento dessa amostra que foi dada. Qual é a amostra? Água lamacenta. Isso é uma mistura ou é uma substância? Bom, é uma substância, aliás, é uma mistura, né? A gente tem então que saber como é a curva de aquecimento de uma mistura. Relembrando aqui rapidinho, ó, se você tem dúvidas nesse assunto, dê uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas a curva de aquecimento de uma mistura, eu vou começar aqui com a substância, né? Uma substância tem patamares onde ocorre a fusão e a ebulição. Então, o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Depois ocorre a transformação aqui, ó, a fusão. Depois da fusão, a temperatura volta a subir. Depois que chega em uma determinada temperatura, começa a ebulição. E a ebulição, para uma substância, a temperatura é constante. E depois que terminou a ebulição, a temperatura volta a subir. Então, esse aqui ó, é o esboço, né, é a forma de um gráfico da curva de aquecimento de uma substância. Certo? Agora, como é a curva de aquecimento o esboço, né, de uma mistura? Não existe esses patamares aqui, né? Eu deixei aqui ó, esses patamares para a substância, mas para a mistura não existe esses patamares. E como é o gráfico? Começa o aquecimento, a temperatura começa a subir. Mas durante a fusão, a temperatura não é constante, ela continua aumentando um pouco. Não é um aumento tão grande como no momento que existia apenas sólido ou só líquido, mas ainda assim continua aumentando, né, a temperatura. Depois que acabou a fusão, a temperatura volta a subir num ritmo mais alto. E aí começa a ebulição, que também não tem temperatura constante, existe um aumento. E depois que a ebulição acabou, volta a subir em um ritmo mais acentuado. Deixa eu melhorar aqui, né? Para ficar aqui
Aí sim. Então é mais ou menos assim o gráfico, né, de uma mistura. Anotar aqui do lado, ó. Mistura. Então esse é o esboço que a gente vai fazer nessa região aqui, ó. Só que aqui eu vou fazer mais bonitinho, né? Eu vou usar uma régua. Na hora da prova, você pode usar uma segunda caneta, né? Então, no início, né, entre T0 e TI, aqui no eixo X, existe apenas sólido. E está ocorrendo aquecimento, então indica que a temperatura vai aumentar. Vai estar sendo elevada aqui nessa região, entre T0 e TI. E como é uma mistura, né, aqui durante a ebulição não vai ter aquela temperatura fixa, né? Não é a curva dessa forma aqui, né? Vai ter uma inclinação. Então, coloque aí, ajuste a sua caneta para que exista, né, uma pequena inclinação, essa variação de temperatura. Depois de T1 e T2, que coexiste, né, sólido e líquido, vai existir apenas líquido. Então, a temperatura aumenta com a inclinação maior aqui nessa região. Então, ajusta aí a caneta e marca essa região entre T2 e T3. Entre T3 e T4 coexiste líquido e vapor. Bom, aqui estamos fazendo o gráfico de uma mistura. A temperatura não vai ser fixa nessa região. Então, ajusta aí o lápis, a caneta, né, a segunda caneta, para fazer essa reta, né, com essa pequena inclinação. E depois, entre T4 e T5, existe apenas vapor. Então, ajusta aí, para durante essa região, né, que existe apenas vapor, o aumento da temperatura é mais acentuado. Então, ajustou aqui, ó, com uma inclinação maior e faz esse traço. Então, aqui a gente esboçou da forma que ele pediu. Em cada intervalo de tempo, de T0 a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, T3 a T4, T4 a T5, a gente representou o incremento de temperatura apenas com esses segmentos de reta aqui, ó. À medida que o tempo passou, está ocorrendo um aumento da temperatura aqui, ó, no eixo Y. Bom, e esse é o esboço, né, do gráfico da curva de aquecimento de uma mistura. E se ficou alguma dúvida, dê uma olhadinha no vídeo anterior ou então deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui. E se inscreva no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!